Nós encontramos na palavra de Deus uma passagem que fala que Pedro está em Atos dos Apóstolos. Pedro, ele estava aprisionado, algemas estavam em suas mãos, tinha 2 guardas em 2 estágios diferentes, e na época, assim diz as Escrituras Sagradas, a igreja se pôs a orar por Pedro, interceder, porque afinal de contas, Pedro estava fazendo a vontade de Deus. Ele estava pregando a palavra de Deus, pregando que Jesus Cristo havia ressuscitado e que era o Salvador, a grande expectativa da época de todo o povo judeu e religioso é que um grande rei surgisse da linhagem de Davi e salvaria o povo. E isso de fato aconteceu. Pedro viveu essa época como um dos discípulos de Jesus. E a igreja, ela se pôs a orar. E eu digo para cada um de vocês, dos nossos ouvintes nessa tarde, em meio às dificuldades e aos problemas, a igreja tem se colocado em oração? Talvez eu fale diretamente com você que pertence a alguma igreja, ou até mesmo alguma religião, alguma denominação. Em meio às dificuldades de um líder, de um obreiro, de um pastor, a primeira preocupação da igreja é orar. Se colocar em joelhos, reunir as pessoas para orar. Orar é falar com Deus e pedir a graça, a misericórdia, a providência, o socorro. Assim diz a palavra de Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas o que eu quero trazer nessa reflexão, nessa tarde, não é exatamente a oração apenas. Mas eu quero usar esse texto para explicar que nós temos que orar e também confiar no Senhor. Adiantaríamos fazer campanhas de oração, fazermos horas em oração, e na hora que o milagre acontece, nós não acreditar? E aconteceu exatamente isso, e foi muito interessante. Porque de repente, enquanto a igreja orava, um anjo entrou dentro da cadeia, se apresentou diante de Pedro, e de repente aquelas algemas que seguravam as suas mãos, elas se quebraram, se soltaram, melhor dizendo. Pedro passou pelo primeiro guarda com o anjo, passou pelo segundo guarda, e depois de uma porta trancada, e aquela porta se abriu. E quando Pedro terminou, melhor dizendo, quando terminou toda essa sequência, Pedro estava para o lado de fora. Aí ele viu que aquilo não era simplesmente uma visão, era o Senhor dando livramento para o apóstolo Pedro. E Pedro, vou voltar para os meus irmãos, para os meus companheiros, para a casa de oração. E quando Pedro chegou e chamou na porta, todos estavam em oração, mas uma moça chamada Rude ouviu a voz de Pedro, e a Bíblia diz que encheu de alegria e felicidade o coração dela, pelo fato de ter ouvido a voz de Pedro. Uma pausa para a nossa meditação.
ela se alegrou, porque ela viu a igreja orando. Ela estava orando. E ela viu que o milagre aconteceu imediatamente naquela hora. E ela ficou tão feliz que ela, em vez de abrir a porta para Pedro, Pedro, pode entrar, estávamos orando, já aguardávamos a sua chegada, porque para isso nós estávamos orando, Pedro. Nós sabíamos que você viria, Pedro, porque para isso nós estávamos orando. Mas ela ficou tão feliz, ela ficou tão contente, que ela não abriu a porta. E é muito interessante o que aconteceu com esta jovem, porque ela viu o resultado da oração naquele momento. Ela viu que a igreja se reuniu para orar. Ela viu que o povo estava orando a favor do líder, de um dos seus líderes. E Deus fez um milagre. E ela se alegrou na presença de Deus. E você está orando? Você está pedindo? Você está clamando? Será que você já pode se alegrar e ouvir a voz de Deus e saber que não é em vão as suas orações, não é em vão as suas petições? Assim diz o Senhor: clame a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas o mais interessante está por vir. Aquela jovem, em vez de abrir a porta para Pedro, correu até o povo que estava orando e disse: olha, Pedro está aí, Pedro já chegou, as nossas orações foram ouvidas. Chamaram aquela moça de doida. Você está doida, menina? Não é Pedro, é um anjo que está aí, é o anjo de Pedro, é um anjo que está aí. Será possível que era mais fácil acreditar que via um anjo na porta do que o resultado da oração? Será que é assim que você vive, que nós vivemos, não acreditando no resultado? Vamos na igreja, fazemos as campanhas, oramos, pedimos, ouvimos, nos dedicamos, para na hora que bate na porta, a sua bênção, a sua vitória, você não acredita. Quantos que são assim ou estão assim nessa tarde? Quantos de nós que pregamos, quantos de nós que oramos, buscamos, subimos em monte, fazemos vigílias, e na hora que a bênção bate na porta, a gente não acredita. E ainda falaram que aquela moça estava doida, que aquela moça não sabia o que estava falando. Fica quieta, menina, você não sabe o que está falando. E eu acredito que ela dentro de si falava: meu Deus, o milagre já está na porta. Deus ouviu as nossas preces, Deus ouviu a nossa oração. Assim Ele te ouve nessa tarde. Mas você crê? Abra o teu coração e creia que o milagre de Deus já bateu na sua porta. Agora abra a porta. Abra. Se alegre com Deus, você e toda a sua família.